Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui na Guardiã da Notícia. Agora são 14 horas e 28 minutos. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, domingão, mas nós estamos aqui ao vivo, direto da nossa central de jornalismo na Avenida Paulista, onde a partir de agora começamos a edição especial do Download da Notícia Breaking News sobre a situação da Venezuela depois da prisão de Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, fato que aconteceu ontem pelo exército americano e deu muita repercussão. Ontem nós estivemos ao vivo por mais de 2 horas, trazendo todas as notícias atuais, e hoje, mais uma vez, vamos atualizar você que nos acompanha. Ao meu lado, Rico Santana. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Rico. Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes da Guardiã da Notícia. Continuamos aqui, boa tarde, equipe, boa tarde, produção. Continuamos aqui num trabalho aqui, seguindo a minuto os acontecimentos que vem acontecendo aí na Venezuela com o povo venezuelano. Ontem tivemos aqui uma entrevista de Gabriel Orozo, é um cidadão refugiado, teve que sair pela mata com a sua família, dormir no chão, conseguiu alcançar o Brasil e se livrar de uma prisão política que tem lá mais de 2, 3 mil presos políticos aí, muitos que já foram torturados e mortos. A gente acompanha esse dia a dia, vê o que está acontecendo direito, porque até então era um narcotraficante e de repente agora estamos falando em petróleo. Então estamos falando de dominar o petróleo da Venezuela. A gente fica sem entender direito o que está acontecendo, né? O que parece para a gente é as grandes potências predando o que é necessário para continuar a grande potência. Pois é. Então a Rússia invadiu a Ucrânia, porque quer os terrenos da Ucrânia com uma história de nazistas e não sei o quê, enfim, estão lá destruindo o país, né? Nós temos aí a China querendo invadir Taiwan, temos já os Estados Unidos, que agora falou na Groenlândia, agora invadiu a Venezuela. Nós temos nióbio aqui, será que vão invadir o Brasil? Não. Será que estamos voltando à época dos colonizadores? É isso, vão virar colônia? Será que nossos netos vão falar chinês, vão falar inglês ou vão falar russo? Pois é. Caminho vamos. Conosco também a jornalista Fabi Teixeira, que vai nos acompanhar durante toda essa edição especial do Download da Notícia Breaking News. E claro, vamos repercutir muito. Boa tarde, Fabi, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Rico. Bem como colocou o Rico, é verdade, a gente entra agora em mais um capítulo aí da Venezuela. O que a gente pode esperar nesse momento de incerteza, como vai ser feita essa transição, como colocou ontem o presidente dos Estados Unidos no seu pronunciamento, que agora a Venezuela vai passar por um período aí de transição, acompanhado de perto pelos Estados Unidos. Ele que já falou que alguém, né, provavelmente aí o Marco Rubio, deve assumir aí esse controle da Venezuela, mas a gente sabe que muitos países estão se posicionando contrário a essa situação. A gente tem umas imagens, que são as últimas imagens do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quando ele chegou ali na custódia em Nova York, onde antes dele ser levado ao presídio. Vamos ver as imagens para a gente realmente situar aí nesse dia seguinte, depois da prisão de Maduro, e a gente pontuar e a gente vai ter o especialista, certo, Gil? A gente tem exatamente, as imagens, nós vamos... Então a gente acompanha aí as imagens no momento, né, que ele foi capturado, mas depois ele foi levado aí ao centro de custódia, aí ele chegou no navio e na sequência é a última
imagem, Patrícia, essa aí. A imagem quando ele chega, então, ao centro de custódia, ele e sua esposa Silas Flores foram levados ao centro de custódia, os dois que estão presos na cidade de Nova York e devem passar aí por uma audiência amanhã. Gil, a gente tem um especialista que vai pontuar realmente qual é a situação geopolítica desse momento, certo? Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o professor Eduardo Galvão, ele é professor de Políticas Públicas do IBMEC Brasília, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, e já ele vai estar com a gente aqui nessa primeira roda de conversa. Enquanto ele entra na nossa conexão, vamos fazer uma roda de comentários aqui, Rico e Fabi, sobre esses últimos acontecimentos. Afinal de contas, nós estamos aí a um dia desse acontecimento, muitas informações, muitos especialistas políticos se manifestando. É claro que a gente tem uma enxurrada de informações aí num tempo muito curto e muitos pontos ainda estão soltos, né, Fabi e Rico? Muitos, principalmente sobre como vai ser a composição política da Venezuela a partir de agora. Os Estados Unidos, eles querem coordenar, mas não podem também interferir dessa forma. Fabi, isso me remete a um ditado antigo, né, que desde o tempo do meu avô, né? Quando a quadrilha briga, a polícia prende. Você já ouviu falar isso? Agora, a gente não sabia que estava lá, a inteligência da Cuba estava lá na Venezuela, que a China já tinha tomado os postos de petróleo, ou seja, é um embrólio de informações que vão chegando, falou Luciano, tudo bem, que vai chegando uma atrás da outra. Um professor ganha $2 por mês. É um absurdo. Você está entendendo? Então são tantos os descalabros que a gente fica sabendo. E aquela história, qualquer coisa que vier para o povo venezuelano está valendo. Petróleo já não temos há muito tempo, estamos passando fome. Então, mas o grande problema não é a simples invasão e levar o Maduro. É ter uma grande potência querendo dominar um país da América do Sul, aqui na nossa porta. Fabi, ontem a gente Agora, teve aqui... o que eu acho importante a gente destacar, tanto o Gil quanto o Rico, ontem a gente ouviu o Gabriel Orozco, né, Rico, falando justamente da situação. Tem um vídeo, vou pedir para a Patrícia colocar, que é o dia seguinte. A gente está falando aqui do dia seguinte da captura e o dia seguinte também dos venezuelanos, porque além dos interesses geopolíticos que existem, interesse no petróleo, a questão do narcotráfico, são pessoas que moram na Venezuela, né? São cidadãos que moram lá e vêm sofrendo aí durante 27 anos de ditadura. E aqui a gente não está para falar o que é correto ou errado com relação ao sistema, né, adotado na Venezuela. Mas como você bem colocou, um salário para um professor de $2 é humanamente impossível de se viver. E o dia seguinte na Venezuela foi de filas. A situação da população já é muito difícil, mas agora, além de ser difícil, eles lidam também com a questão do medo. Então, o dia seguinte também não está sendo fácil e eles também estão apreensivos do que vai ser realmente os próximos passos. A gente viu venezuelanos nas ruas comemorando aí a captura do ditador Nicolás Maduro, como a gente também viu venezuelanos nas ruas protestando e querendo a soltura do Nicolás Maduro. Então existem esses dois lados aí que o especialista pode muito bem colocar aqui pra gente qual que é a real situação do venezuelano nessa cidade. Mas a gente sabe também que se estivesse bom, né, se a situação estivesse boa para a Venezuela, a gente não teria tantos refugiados. O Brasil recebeu nos últimos anos milhares de venezuelanos buscando aqui um abrigo, uma qualidade de vida, na verdade, uma tentativa de sobreviver. Então, quero ver se a Patrícia consegue colocar no ponto o vídeo do supermercado. Por favor, Patrícia. Não, essa aí é a comemoração. Esse é o vídeo de comemoração dos venezuelanos diante aí da captura do Nicolás Maduro. Esse vídeo foi feito ontem, né? Os venezuelanos foram às ruas, não só
na Venezuela, mas em diversos países. Nos Estados Unidos há um grande número de venezuelanos, então eles tomaram as ruas, principalmente da Flórida, em Miami, festejando aí a captura de Nicolás Maduro. Mas tem um vídeo que eu encaminhei para você, Patrícia, que é o vídeo do supermercado, onde a gente mostra aí o dia seguinte dos venezuelanos. Eu acompanhava até pelo Instagram uma brasileira que mora há 25 anos na Venezuela. Ela relatava que realmente ali era um momento para eles. Ela casou com um venezuelano e por isso ela mora na Venezuela há 25 anos, e foi ela que fez justamente esse vídeo aí destacando a dificuldade, né, de ter acesso aí aos mantimentos e esse momento também de apreensão dos venezuelanos com relação ao que vai ser da Venezuela, o futuro da Venezuela também, porque ninguém também quer viver aí num país sem liberdade diante desse contexto aí, já que ontem, em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai existir aí uma intervenção americana na Venezuela. Fabi, a gente já tem então a imagem que você pediu do supermercado. Nós vamos rodar agora aqui, que a Patrícia vai colocar na tela do download. Pode colocar, Patrícia. Oi, pessoal, a paz de Deus para todo mundo. Olha, essa é a situação atual aqui. Alguns supermercados resolveram abrir porque ninguém estava preparado, né, para isso. E, gente, olha o tamanho das filas. Essa fila aqui para esse supermercado deve ter mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas nessa fila. Ou seja, só para entrar no mercado. Agora imagina entrar, comprar, ainda ter que pagar. Então, olha, super difícil a situação aqui, porque realmente, como eu volto a repetir, aqui ninguém estava preparado para isso. Foi algo que nos pegou de surpresa. Esperávamos, mas não justamente esse dia. Então, muitos não estávamos preparados. Eu mesmo, ontem, mesmo na madrugada, tentei ir no mercado aqui perto de casa e eles já tinham fechado por medo do povo saquear o mercado. E olha o tamanho dessa fila, gente. Não tem fim a fila. Não tem fim. Orem por nós. Tá, então, 14 horas e 39 minutos, uma situação bem difícil para a população. Segundo brasileiros que estão lá na Venezuela, o preço dos produtos triplicaram. A água, por exemplo, custa hoje 3 vezes mais. Existe uma grande dificuldade ainda para encontrar os produtos e tudo mais. Muito bem, temos agora do outro lado da linha, Fabi e Rico, o nosso entrevistado, que é o professor Eduardo Galvão, é professor de Políticas Públicas do IBMEC Brasília, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. O Eduardo Galvão é professor de Políticas Públicas, ele é diretor da consultoria Global Burson e autor do livro Riscos Políticos na América Latina, livro que será lançado em breve. Muito boa tarde, professor Eduardo Galvão, seja bem-vindo ao download desse domingo, edição especial. Como vai, tudo bem? Tudo bem, sim, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente poder dialogar e bater esse papo. Do nosso lado, Rico Santana e também a Fabi Teixeira. Vamos começar então a nossa entrevista. Boa tarde, doutor. Fabi. Boa tarde, professor. É um prazer enorme recebê-lo. Eu acho que o seu livro nunca esteve tão em alta como no contexto atual, nesse cenário aí da América Latina. E eu queria que o senhor começasse pontuando realmente o que a gente pode esperar para a Venezuela depois daquele pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele diz, né, que essa questão do controle agora será por parte dos Estados Unidos. A gente viu aí há pouco imagens dos moradores, né, da Venezuela tendo dificuldade nas compras, no acesso ao supermercado. Então, o que já era difícil também não melhorou ainda. Então, o que a gente pode esperar desses próximos dias e desses próximos momentos aí para a Venezuela? O futuro da Venezuela, até um futuro próximo, se a gente pode assim dizer, é bastante incerto. O que a gente pode esperar são reações de curto prazo, e o vídeo que foi mostrado há pouco, ele ilustra uma típica situação de risco político, que são pessoas indo ao mercado em busca de suprimentos porque não sabem
como vai ser o dia seguinte, não sabem como vai ser a nova administração, não sabem como vai ser a nova administração, quem vai estar no poder e como isso vai ser gerido. Então, pode haver escassez de produtos, as pessoas correndo aos mercados, né, em busca de estoques, isso vai fazer faltar produtos, o que pode gerar inflação. Então, é um efeito em cadeia muito forte. E isso para falar do efeito imediato. Aconteceu ontem, as pessoas hoje estão correndo ao mercado, estão com medo do que vai acontecer, mas a gente pode esperar ainda efeitos de curto prazo, como afetação das cadeias de suprimento, aumento dos preços dos seguros marítimos, uma instabilidade local. Não sabemos ainda como vai ser essa nova administração, se isso vai ser negociado com as forças políticas e militares locais, porque caso não, isso pode desencadear desordem civil, instabilidade política. Então, tudo está muito incerto ainda e depende muito do que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. E mais do que a gente prestar atenção às declarações, às narrativas, que são muito polarizadas, têm enquadramentos específicos, muito mais do que a gente prestar atenção, né, ao que é dito, ao que é declarado, a gente precisará prestar atenção também nos sinais, os sinais que serão emitidos, não apenas o que é dito. Mas, por exemplo, né, como se comportarão as Forças Armadas na Venezuela, as lideranças políticas locais, como que elas também se posicionarão? Haverá alguma negociação? A gente já tem algumas pistas do que pode estar acontecendo, embora nada seja muito explícito. Nós precisamos ainda prestar atenção nas posições dos países, nas declarações dos chefes de Estado, para a gente entender o que é que está por vir e antecipar alguns possíveis cenários. Porque isso impacta não só a população da Venezuela, as empresas, o governo venezuelano, mas todos os países da América Latina e digo ainda do mundo, né? Incluindo aí os cidadãos, as empresas e os governos, né? Os governos locais. Professor, o questionamento da gente aqui tem sido o seguinte: o Trump entrou nos Estados Unidos falando que ia prender um narcotraficante. Prendeu o narco, segundo ele, né? Prendeu o narcotraficante. Agora, um dos últimos movimentos recentes, a Delcy Rodrigues foi empossada inteiramente com o presidente. Então, a Venezuela volta a ter legitimidade como um presidente eleito. Ela foi eleita nas urnas. Até que se prove do contrário, até que se tome alguma providência, neste momento ela está empossada, legitimada pelo seu irmão, que é o presidente da Assembleia. Ou seja, nada mudou. O comandante, o general é o general, o vice-presidente assumiu como presidente, politicamente na Venezuela só retiraram Maduro, mas toda a estrutura política chavista e Maduro continua. O que muda agora? O que os Estados Unidos vai fazer? Vai invadir lá de novo? Vai prender a vice-presidente? Até quando eles vão fazer isso? Porque eles não podem tomar posse do país. Olha, você tocou num assunto muito importante. Porque em qualquer sistema político, a gente não está falando só dos sistemas autoritários, tá? Mas em qualquer sistema político não basta você tirar o líder, não basta você cortar o cume, porque existe todo um sistema. Existem as forças políticas, existem os grupos políticos. Não é uma pessoa, não é o Maduro, isso tornou muito maior do que ele. É um grupo político que está no poder. Então, tirar esse chefe não desfaz o sistema. Outro vem e sucede ele, substitui. E aqueles interesses políticos e econômicos, eles vão se perpetuando. Então, para que haja, de fato, uma mudança política, haverá que ter uma troca desse sistema. E isso passará necessariamente por um dos dois caminhos. Ou uma solução negociada, onde um líder ou uma líder venezuelana assuma o controle e certamente o será alinhado aos Estados Unidos, alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Então, uma solução negociada para que alguma liderança venezuelana, né, legitimada possa assumir esse controle,
ou à base da força. E os Estados Unidos já têm demonstrado, né, o seu poderio, a sua capacidade de força e também até onde estão dispostos a ir. Você havia trazido um outro elemento bastante importante nessa história toda, que é a acusação do Donald Trump de que o presidente Nicolás Maduro seria um narcotraficante e justificando a atuação dos Estados Unidos com uma proteção ao povo americano, porque o presidente Maduro seria um narcotraficante, teria fábricas de cocaína e isso estaria sendo enviado para os Estados Unidos, o que causa um problema para o cidadão americano, para a saúde pública dos Estados Unidos. Então vejamos que essa narrativa ela foi construída lá atrás. Embora hoje, agora, neste momento, o Trump não esteja utilizando essa narrativa, a gente sabe que isso poderá ser usado para ele se defender no Congresso americano, uma vez que a autorização, né, para a intervenção militar não havia sido dada. Então vamos ver que isso tinha sido trazido lá atrás e para justificar uma intervenção dos Estados Unidos no território da Venezuela. Professor, em 2020, Trump já fazia essa acusação no seu primeiro mandato contra Maduro. Mas hoje os interesses que a gente está vendo aqui, posteriormente, porque quando invadiram o Iraque, também falando de bomba química, culminou com a morte de Saddam Hussein e virou um monte de grupos terroristas e ninguém segura mais. A Venezuela, no momento que tirar o Maduro, os grupos radicais que tem lá dentro também vão estar se mexendo para tomar o poder. Ou seja, se não tomar urgentemente uma providência, a Venezuela entra numa guerra civil. Só acha que tem essa possibilidade? Existe essa possibilidade, sim. A gente não pode tirar isso do radar. Donald Trump já anunciou que o Estado venezuelano vai ser administrado pelos Estados Unidos, até que haja uma transição de poder. Mas veja, a gente não sabe como será essa transição de poder, quais são os requisitos para que isso aconteça, quanto tempo essa intervenção vai durar, ninguém sabe disso. E ainda que seja durante muito tempo, a gente jamais esperaria ouvir de um chefe de Estado que a intervenção durará muito tempo. Certamente, né, o discurso vai sendo moldado aos poucos, né, e com as justificativas de momento. E o que me parece ainda é que essa questão do narcotráfico, ela é uma das motivações. Donald Trump, ele já anunciou recentemente, ele declarou isso, que o principal motivo seria justamente o petróleo. A gente sabe, quando olhamos a geopolítica, nunca é um único motivo. É um cenário sempre muito complexo, são muitas forças interagindo. Então, nós podemos dizer que sim, né, até usando as palavras do Donald Trump, o interesse é o petróleo, mas existem ainda outros interesses e a questão do narcotráfico, ela compõe todo esse cenário. E isso tem uma razão de ser muito simples, porque a política externa e a política interna de um país, elas têm uma porosidade muito grande, ou seja, uma conversa com a outra. E para um presidente justificar uma ação num território estrangeiro, ele precisa que essa ação seja legitimada pela sua população local, porque senão isso pode refletir em perda de legitimidade, em perda de popularidade. No caso de governos que ainda concorrerão à reeleição, né, isso pode ainda botar em xeque, prejudicar, né, a continuidade de um governo. Então, para que o Donald Trump tenha uma estabilidade política interna, ele precisa que essa narrativa ela ganhe campo e que o cidadão americano, o americano médio, o eleitor médio do Donald Trump, entenda essa narrativa. E ela é uma narrativa muito simples, muito fácil de ser absorvida e compreendida pela população média. Professor, a gente sabe que a gente tem muitas informações, o tempo é muito curto, tem muita coisa acontecendo. Amanhã ele será julgado pela primeira vez lá em Nova York. É evidente que ele vai negar todas as acusações, tanto ele como a mulher dele. E nós falamos de uma possibilidade de um processo que deve levar muito tempo. E nesse tempo, muita coisa ainda vai acontecer. Tanto essa reorganização política lá na Venezuela, a situação da população extremamente dividida, porque ao mesmo tempo que eles se livraram de um regime extremamente ditador, por outro lado,
a forma como foi feita não é uma forma muito legal, porque isso abre uma brecha para toda a América se ficar vulnerável em relação a isso. Qualquer outra grande potência que tenha qualquer outro interesse alega uma outra situação. Por exemplo, a Venezuela, historicamente, não é um país produtor de drogas. Ele apenas está no caminho, assim como o Brasil, certo? Então, a questão que está sendo usada, vamos pegar por drogas e tudo mais, na verdade é por um interesse muito mais econômico que qualquer outra coisa. Isso está claro. Como você disse, Rico, eles entraram em 10 minutos, em 3 horas, levaram o sujeito para Nova York. Quer dizer, a operação inteira. Foi muito rápido. Alguém participou disso tudo. Quer dizer, a gente tem muitas informações, pouco tempo e muito tempo para que as coisas se ajeitem. Professor Fabi, você sabia que o sistema antiaéreo da Venezuela é russo? Ou seja, estava desligado. Quando nós falamos aqui ontem sobre apoio que ele teve dentro da Venezuela, agora já sabemos que é uma realidade, né? Mas até que nível teve esse apoio, o tamanho da abrangência desse apoio, ou foi um apoio político, ou foi um apoio financeiro pago, alguma coisa muito grande de dentro da Venezuela teve para que o Trump tivesse esse sucesso, dito cujo sucesso aí, porque eu não acredito muito nesse sucesso sem um total apoio, que ele já largou de mão, porque ele já falou que a nossa ganhadora do prêmio da Maria... Da Paz, isso, da Maria Corina. Ele já falou que ela não tem credibilidade popular, ou seja... é uma figura contestável, ele é polêmica. Eu sei, mas ele já inviabilizou todo mundo, ou seja, a vice-presidente não dá, a Maria Corina não dá, o presidente eleito não dá, então quem que dá? É o Trump que vai sentar na cadeira, professor? Olha, o Trump certamente ele vai manipular quem estiver ali. No fundo, quem vai estar ditando as regras é o presidente americano. E olha, você trouxe um assunto importante aqui, que é essa questão do que é dito, porque numa batalha a gente tem as verdades, as inverdades, as meias-verdades e as narrativas. Eu tinha dito lá atrás, né, que a gente precisa muito prestar atenção nos sinais, e a gente tem algumas pistas aqui. E o fato de a operação toda ter levado muito pouco tempo para que as forças militares americanas entrassem numa fortaleza venezuelana, retirassem um chefe de Estado e levassem ele embora do país, sem a gente ter notícia de confronto, de troca de tiros, de mortes, de feridos, a gente não teve ainda nenhuma notícia disso. Não estou dizendo que não houve, mas não foi noticiado nada até agora. Então, esses sinais, eles são importantes para a gente entender algumas coisas e o que deve estar se passando. Veja, a gente não pode afirmar nada, mas a gente pode levantar hipóteses. E o fato de uma operação ter sido tão rápida e sem um confronto, nos leva a levantar a hipótese de que já haja uma negociação política para uma transição de governo, ou pelo menos para que o presidente Maduro fosse deposto sem violência, para que depois houvesse uma transição. Isso é uma hipótese que a gente precisa considerar, sim, e esses fatos estão aí para dizer isso para a gente e vão se corroborar ou não, a depender do que acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. Agora, o Donald Trump já vinha alertando realmente essa questão da captura do Nicolás Maduro, até pedindo, né, que ele se entregasse justamente. A gente sabe que toda essa ação que durou apenas 3 horas, ela foi estratégica e ela foi sendo pensada há muitos meses. Já se tem notícia de agentes infiltrados da CIA que trabalharam nessa operação e foi utilizado todo o poderio ali que os Estados Unidos têm, a gente sabe muito bem com relação a essa questão. Então, a gente pode dizer que é esse olhar muito especial que hoje o governo americano tem com relação ao domínio da América Latina? Olha, a América Latina, ela já é palco de disputa há muito tempo, Fabi. A gente vive hoje o que a gente chama de uma Segunda Guerra Fria, que muitos teóricos até dizem que é uma continuidade da Guerra Fria anterior. E essa guerra, essa disputa, ela não se dá só pelo formato militar. A gente vive uma guerra híbrida, uma guerra de narrativas, uma guerra cibernética, uma guerra de culturas, uma guerra por centralidade de redes de produção financeira, bancária, de telecomunicações, de cadeias de suprimento.
Então a gente vive hoje essa disputa. O que acontece hoje na Venezuela não é um episódio único, ele faz parte de um contexto muito maior. E os analistas internacionais olham com grande preocupação qual será a resposta que a China, a Rússia darão de fato a isso aí, e que a gente ainda vai a ver nos próximos dias, né? Não sabemos ainda como será e o que virá disso aí, mas o fato é que sim, nós estamos vivendo numa disputa entre grandes potências por hegemonia na região. Quando a gente olha o mapa de trocas comerciais de 10, 20 anos atrás, a gente via uma hegemonia na América Latina, de Estados Unidos e Europa. Quando você olha hoje qual é o principal parceiro comercial da maioria dos países da América Latina, a gente tem a China como principal parceiro. Quando Donald Trump assume, ele vem com o projeto MAGA, Make America Great Again, que quer dizer também colocar os Estados Unidos de volta no centro do tabuleiro global, resgatar a hegemonia americana. Por isso, Donald Trump olha para o tabuleiro da América Latina como um espaço de disputa entre essas grandes potências. E a gente está vendo aqui o que acontece hoje com a Venezuela, muito por conta do petróleo, anunciadamente, declaradamente dito pelo Donald Trump. Porém, a gente percebe com isso, Fabi, um precedente muito perigoso. Um precedente de que os Estados Unidos podem tomar a força ou usar a força para atingirem os seus objetivos, não só na Venezuela. Isso vale também para todos os países da América Latina e, digo ainda, para todos os países do mundo. Então, isso é um precedente muito perigoso, não só por conta do uso possível pelos Estados Unidos, mas também para que outras nações olhem e digam, bom, já que os Estados Unidos agiram dessa forma, isso me dá também uma autorização para que eu também haja de forma violenta para fazer os meus interesses dentro do território dos países vizinhos. Então, se o mundo olha com bastante preocupação esse perigoso precedente. Deixa ele falar. Professor, a gente vou até pedir para o senhor comentar a declaração justamente da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, que foi realmente contrária aí a essa captura do Maduro, com a declaração da presidente do México, que destacou que a relação da Casa Branca busca colaboração e coordenação, mas não subordinação. Eu acho que é um pouco sobre isso também, porque eu acho que o México é um dos países que ficam em alerta também diante dessa situação com o ocorrido na Venezuela. A gente já tem o vídeo no ponto, Patrícia? Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Essa é nuestra posição. Professor, a gente viu aí a declaração da presidente do México falando que é contrária realmente à questão da intervenção, até por uma questão de soberania. E fazendo um paralelo, a gente viu uma nota muito aberta, assim, né, não tão direta, mesmo defendendo a soberania, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que fica o Brasil nesse posicionamento também,
diante desse cenário, a gente sabe de declarações anteriores do presidente Lula, ele que vinha, né, num momento aí de uma relação, como ele mesmo colocou, até de química com Donald Trump, e a gente sabe que agora estão sendo várias reuniões com relação no Ministério do Exterior aqui no Brasil, mas com relação ao posicionamento do Brasil, o que a gente pode esperar a partir de agora, então? Fabi, o pronunciamento da presidente Claudia Sheinbaum do México, ele é muito fundamentado nos princípios de soberania e de autodeterminação dos povos, que são princípios amplamente difundidos nas Nações Unidas, na comunidade internacional. E justamente também, né, fundamenta a política externa do Brasil. O Brasil fundamenta a sua posição também baseado na soberania e na autodeterminação dos povos. Por isso que quando a gente olha o discurso da presidente do México e a nota oficial do governo brasileiro, são muito próximos, os elementos e os princípios são os mesmos. Isso a gente esperaria de qualquer país que defende, sim, né, a soberania do território, até porque todo país tem uma vulnerabilidade, né, o risco para o seu próprio território. Quando a gente faz um mapa das declarações, a gente percebe que boa parte da América Latina adotou a mesma linha, né, de defesa da soberania, de defesa do território, da autodeterminação dos povos. A gente teve ali vozes minoritárias, como foi, por exemplo, o caso da Argentina sobre o presidente Milei, né, enaltecendo a ação dos Estados Unidos. Porém, isso, como falamos antes, né, essa é a retórica, é a narrativa, é o que vem na nota oficial e é o que vai para a população, é o que chega ao eleitorado. Porém, quando a gente olha o que é dito nos bastidores, há uma preocupação muito grande de todos os chefes de Estado da América Latina, da Europa, do Oriente, sobre qual será a repercussão disso. Porque se aconteceu com a Venezuela por conta de recursos naturais, isso pode acontecer com o México, que tem uma economia amplamente dependente da economia americana, e que fornece mão de obra, que fornece insumos para a produção americana, fábricas americanas em território mexicano. Então, sim, é uma preocupação para o México, é uma preocupação para os países da América Latina e para os países do mundo todo. Independente do que é dito nas notas oficiais ou do discurso presidencial que vai para as redes sociais, há sim uma grande preocupação de todos os chefes de Estado com o que pode acontecer com a sua própria nação. Professor, a gente estava aqui falando ainda há pouco que agora o que está acontecendo não é no mundo inteiro, é as potências, ou seja, potência Estados Unidos, Rússia, China, Rússia e China. São as três grandes potências hoje. As três grandes potências. Então, o Brasil tem nióbio. Amanhã, o nióbio hoje é o que tem mais precioso do mundo, é o nióbio, tá certo? Quem mais usa? A China. Então quer dizer que eu tenho a possibilidade do meu neto falar chinês, ou russo, ou americano, ou inglês? Entende? Porque as grandes potências estão predando a necessidade que eles têm para continuar a potência. Inventa uma história, invade o país, que nem a Rússia invadiu a Ucrânia, China quer invadir Taiwan, e amanhã alguém quer invadir o Brasil por causa do nióbio. Qual que é a diferença? Não vejo diferença. Veja, Donald Trump, quando ele assumiu, ele deixou de lado a defesa ou as políticas para energia sustentável, e voltou os olhos do governo para o carbono, para o petróleo. Então, houve um desinvestimento muito grande, né, desse tipo de matriz energética, porque o Donald Trump ele entende que até que haja uma transição para um novo modelo energético, o petróleo será muito consumido, será a base da energia durante muito tempo ainda, até que a gente tenha terminado essa transição. E o caso do óleo da Rússia para a Europa provou isso aí há muito pouco tempo, né? Então, o Trump assume a nova gestão dele com esse foco no petróleo. Ora, quem é um dos maiores detentores de reservas de petróleo do mundo? É justamente a Venezuela.
Então, foi construída, né, toda essa retórica, foram mandados os navios para o litoral venezuelano, né, numa espécie de tiro para o alto, avisando o que ia fazer. E agora a gente termina com essa incursão em busca de recursos naturais, em busca de petróleo. Porém, existem outros recursos naturais que são finitos e que também são indispensáveis para a nova indústria. E a gente está falando do nióbio, a gente está falando das terras raras, que são muito importantes para a indústria automobilística, para a indústria de telecomunicações, de computadores. E isso a gente depende nessa indústria tanto dos insumos quanto da capacidade de processamento. Quem são os dois grandes detentores do know-how para se fazerem os chips que são necessários para essa indústria? São Estados Unidos e China. Quem são os grandes detentores dos insumos, da matéria-prima? São os países da América Latina, Brasil incluído. Então, a gente pode olhar para esse episódio em busca de petróleo e fazer um paralelo com o que pode acontecer aqui no nosso caso no Brasil, no quintal dos Estados Unidos, né, como a gente era chamado. Existe uma distância muito curta, então a facilidade de acesso aqui e de que haja incursões, isso existe, isso não pode sair do radar. A gente precisa prestar atenção nos sinais, a gente precisa antecipar e a gente não pode deixar essas hipóteses de lado. O que esse colapso do regime Maduro significa para a economia brasileira? A gente sabe que a Venezuela não é uma grande exportadora do Brasil, mas ela tem lá um papel significativo. Mas a grande preocupação é realmente com relação ao petróleo. O Trump já anunciou que ele vai abrir as portas para as empresas americanas fazerem a exploração, como se tudo aquilo já fosse dele, né? Ele já falou que as empresas americanas vão voltar, porque elas foram expulsas no passado pelo Chaves, então agora eles querem que elas voltem para continuar essa exploração e o refino. A gente sabe que isso não vai acontecer do dia para a noite, isso leva um tempo, até pela infraestrutura da Venezuela, mas em relação ao Brasil, economicamente, o que isso pode refletir? Olha, como você bem disse, né, a Venezuela é uma grande plataforma de petróleo. As empresas americanas exploraram, e ainda exploram, existem 3 grandes empresas operando no território venezuelano, ainda fazem essa exploração, mas a Venezuela, apesar de ter uma economia muito baseada no petróleo, 80% do que ela exporta é petróleo, ela não tem a capacidade de refino. E isso, esse know-how, essa tecnologia, os Estados Unidos têm a partir das suas empresas. Então, a gente percebe aí a construção de um ecossistema para extração e beneficiamento do petróleo para que possa ser vendido para o mundo. Então, sim, os Estados Unidos lucram com isso. A economia venezuelana, ela ficou muito dependente somente do petróleo. Então, basicamente, o que a gente tem ali é venda de petróleo, compra de materiais como alimentos, como medicamentos, alguma coisa ali de máquinas e equipamentos também, para que possa ser usada na indústria petrolífera, principalmente na extração, que é o foco, mas é uma economia que ficou muito fragilizada com o tempo, que ficou muito dependente apenas disso, né? É possível que com a nova gestão americana haja uma nova diversificação da indústria venezuelana e, a partir disso, haja um desenvolvimento econômico muito maior. Mas, de novo, ainda é muito cedo para a gente afirmar, e isso são especulações. Você tinha me perguntado, Gil, qual que é o impacto econômico para o Brasil. De imediato é muito pouco. Tá? Porque o que se vende, se compra de petróleo não é tão expressivo, não criaria uma dependência, tá? Mas o que a gente pode entender como impacto direto econômico para o Brasil, primeiro são as cadeias de suprimento, muitas ali ficam afetadas, o prêmio de risco, os riscos de seguro marítimo por conta do uso daquelas rotas, e isso sim vai trazer um impacto econômico para o Brasil. A gente ainda é muito cedo para dizer muita coisa, mas crises como essa costumam gerar fluxos migratórios, fechamento de fronteiras, muitas vezes sobrecarregando o sistema público, né, das cidades que estão nos estados de fronteira. Isso pode gerar instabilidade política. Então, ainda há um cenário todo a ser construído, ainda é muito cedo para a gente travar o que vai acontecer. Porém, esses cenários eles precisam estar mapeados, né? E isso já aconteceu, né? O Brasil já está de olho ali nas fronteiras, principalmente no estado de Roraima, para ver como esses fluxos eles vão se movimentar e se existe a possibilidade de um colapso do sistema público dessas cidades vizinhas.
Então esse seria o impacto imediato, mas a gente pode esperar ainda impactos de médio e longo prazo também. Agora, professor, a gente sabe que o presidente Donald Trump, ele não, diferente, né, do que colocou, a gente ouviu a presidente do México, o próprio presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é muito menos pela defesa de ideologia, mas sim defesa com relação aos Estados Unidos. E muitas vezes ele se posiciona porque também ele não gosta de ser desagradado e contrariado. A gente sabe que ele tem realmente um perfil bem característico. Esse posicionamento tanto do Brasil, a gente sabe que tem uma reunião amanhã, né, das Américas, justamente com relação ao que aconteceu na Venezuela. O posicionamento do Brasil diante desse cenário, dessa situação, pode impactar diretamente essas negociações do tarifaço que já vinha sendo negociada com relação aos Estados Unidos? Olha, o presidente Trump é um negociador. Ele tem, inclusive, o seu próprio método de negociar. E os Estados Unidos, assim como o Brasil, assim como a China, têm uma postura muito pragmática. Apesar de a gente perceber esses inclinamentos ideológicos, a postura, o pragmatismo da política externa é muito voltado às necessidades, aos incentivos e aos reflexos das ações. Então, os Estados Unidos olham os seus interesses, independente da política. A política, o enquadramento ideológico, isso é construído, isso pode ser feito via narrativa, mas o que a gente percebe de fato é que os fluxos comerciais, eles se mantêm. Então, apesar de uma posição do Brasil e de outros países da América Latina defendendo a soberania, defendendo a autodeterminação dos povos, isso não deve afetar as negociações comerciais, o comércio internacional com os Estados Unidos. Isso vai ficar para uma outra esfera e não deve de forma alguma afetar o que a gente tem aqui de importações e exportações com os Estados Unidos. A gente vai ver também o cenário econômico a partir de amanhã com a abertura da Bolsa, né? Porque até a data escolhida num sábado para fazer essa captura é realmente para ter esse momento aí, e amanhã a gente vai saber também como o mundo reage diante de toda essa operação americana na Venezuela. De fato, Fabi, vai ser importante a gente, além de acompanhar a abertura dos mercados amanhã, a gente acompanhar isso ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas 2 semanas, porque o mercado, normalmente ele tem uma reação muito emotiva, né? Tem uma reação muito forte de início, mas depois vai percebendo exatamente qual que é o cenário e isso vai se equilibrando. Então a gente pode esperar que as bolsas amanhã tenham um solavanco, que o dólar dê uma disparada, mas que nos próximos dias, nos dias seguintes, esse cenário vai se acomodando, tanto no preço do dólar, quanto também nas bolsas. Fabi e Rico, vamos então para as considerações finais. Entrevistamos aqui o professor Eduardo Galvão, que explanou muito bem todas essas situações. Rico, considerações finais? Professor, o senhor há de convir que o senhor não tinha essa página escrita no seu livro. Conta para mim antes de encerrar aqui para dar uma baixada. O senhor não tinha essa página escrita no seu livro, tinha? Olha, Rico, eu tenho que dizer a verdade. Eu já tive que fazer várias atualizações, porque eu terminei o texto no final do ano passado. Mas já tive que fazer vários ajustes ali. E agora, neste fim de semana, o Trump me ajuda com produção de conteúdo, né? Trazendo mais essa atualização que eu preciso levar antes de imprimir o livro. E certamente muita coisa ainda vai acontecer. A gente está no olho do furacão de uma crise acontecendo, tem muita coisa ainda para acontecer, principalmente nesse início, né? Logo no DIE. Professor, solta essa edição rápido, professor. Solta essa edição do livro rápido. Faz uma segunda depois. Já vai ter uma segunda sequência. Fabi, suas considerações finais? Professor, eu quero muito agradecer a sua participação e a forma clara como o senhor trouxe aqui todas essa elucidação realmente desse cenário geopolítico que a gente vive no momento. Quero deixar o convite para o senhor participar com a gente do Jornal Amanhã no Download Primeira Edição, quando a gente vai ter também a presença de um venezuelano, pontuando aí o pós, né? Porque eu acho que também no dia que acontece tem toda aquela emoção do que aconteceu, mas para a gente fazer essa análise do pós e também no primeiro dia útil realmente de 2026, o que a gente pode esperar. 2026 já prometia com eleição, Copa do Mundo, mas acho que agora promete muito mais.
Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite. Contem comigo para a gente ir conversando sobre. A nossa preocupação Muito aqui obrigada, exclusivamente sobre a população venezuelana. A gente está aqui orando para que eles não sofram, para que tenha uma melhora na vida deles, que a gente vem aqui nesses últimas 24 horas sendo surpreendidos com notícias dos nossos vizinhos que só nos assustam, de torturas, estupros, violência, assassinatos, e assim vai aqui na esquina. Ou seja, é isso. Vamos torcer por uma melhora da Venezuela. Professor Eduardo Galvão, professor de Políticas Públicas do IBMEC Brasília, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, foi o nosso entrevistado. E já fica aqui o convite, quando o senhor for lançar o livro, vem aqui na Guardiã para fazer esse lançamento aqui com a gente, que será muito bem-vindo. Muito obrigado pelo tempo que o senhor disponibilizou nesse domingo, às 15 horas e 17 minutos. Um domingo, começo de ano, mas muito diferente de tantos outros anos. Muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar esse tempo aqui. Sabe que os microfones estão abertos. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Abraço a todos. Um abraço. Abraço. 15 horas e 18 minutos. Continuamos aqui com o download da notícia Breaking News, nessa edição especial sobre a situação na Venezuela, depois da prisão de Nicolás Maduro e a sua esposa Cília Flores. Eles estão em Nova York aguardando a primeira audiência amanhã, que eu acho que não vai dar nada, eles vão negar, obviamente. Eu acho que nos deve pontuar aqui que nesse exato momento a Venezuela tem uma nova presidenta, que a vice assumiu, eleita regularmente pelo STJ venezuelano, Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, reconheceu e disse para a presidenta, ou seja, existe hoje um governo na Venezuela que, contestado ou não, está lá, tá certo? Trump falava que o Maduro era um narcotraficante desde do seu primeiro mandato, retirou de uma forma irregular ou não é a gente que sabe direito, né? Vamos ver como é que o Tribunal de Haia e os tribunais vão se... A própria manifestação internacional de todos os países. Uma coisa a gente sabe, que o povo venezuelano está aceitando qualquer coisa, pelo 27 anos de sofrimento, ou seja, a gente torce para essa melhora do povo da Venezuela. Fabi? Agora, enquanto a gente repercutia aqui e via toda essa análise aí com um professor que é especialista realmente nessa questão geopolítica e pôde trazer aqui informações relevantes, tem também a repercussão dentro do Brasil. A gente sabe que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou através de uma nota, dizendo que essa questão da captura é inaceitável, que principalmente a gente deve aí priorizar a soberania. Tem uma declaração também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu vou pedir para a gente colocar no ponto o que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou a respeito da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos ouvir. Hoje o mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Mas por muitos anos, milhões de venezuelanos também foram capturados. Perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora. Uma ditadura não cai da noite pro dia. Ela corrói lentamente, apodrece por dentro. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e de seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo porque houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Enquanto isso, famílias cruzavam as fronteiras, crianças abandonaram as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Pessoas que antes sonhavam em vencer passaram a lutar apenas para sobreviver. A ação de hoje não devolve o tempo perdido, não apaga as histórias interrompidas, os anos de sofrimentos, mas abre uma janela de esperança. A possibilidade de vencer o terror, reencontrar a liberdade, reconstruir o futuro. Que 2026 começa agora, marca o início de um novo tempo para o povo venezuelano. Com eleições livres, justas, paz, prosperidade. A Venezuela agora está vencendo a esquerda. E no final do ano, o Brasil também vence. É isso. E a gente sabe, né, Rico, né, Gil, que essa questão aí do posicionamento do Brasil nesse momento tem também diretamente
vai acabar influenciando também as eleições presidenciais e também para governo em 2026 aqui no Brasil. Então, é um momento de muita cautela também que alguns políticos estão tendo no seu posicionamento. Bi, o que desde ontem, desde o início dessa operação e todas as narrativas que eu vi até agora, o Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu não acredito que ele esteja apoiando o Maduro. Ele está indo contra a invasão e a soberania do país. Soberania. Estamos falando em soberania, estamos falando em invasão de um país, você está entendendo? Não houve, o Pablo Escobar tinha provas, milhares de provas que ele era narcotraficante. Aqui a gente ouve falar que o Maduro é narcotraficante, mas nunca mostraram uma fábrica de cocaína dele, nunca prenderam ninguém que fala assim, olha, eu trabalho pro Maduro, você tá entendendo? Eu acho que pode ser, mas é tudo suposição. Eu acho que invadir um país, querer tomar o petróleo do país, entendeu? Tá longe disso acontecer. Hoje o governo venezuelano está lá, com uma presidenta, volto a falar, constituída, por enquanto, tudo certo, e o Trump fala como se fosse quintal. Vamos acontecer, como se já tivesse tudo resolvido. E nem começou. Ele só retirou o Maduro dentro do país. Ponto. E fica claro que os militares lá na Venezuela estão apoiando a Delcy Rodrigues como presidente. Sim, claro, não é isso, Fabi? Enquanto a Patrícia posiciona o vídeo da Delcy Rodrigues, que ela já fez um pronunciamento, eu quero ler que agora acabou de sair um comunicado onde o Brasil defende a resolução sem ingerência externa na Venezuela. Esse é um comunicado conjunto emitido por Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha, e que condena a ação dos militares nos Estados Unidos, que manifesta preocupação em qualquer tentativa de controle governamental. O comunicado divulgado neste domingo pelo Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha afirma que países defendem uma solução sem ingerência externa na Venezuela. A nota conjunta também expressa preocupação em qualquer tentativa de controle governamental. O que eles dizem? Manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos e que se mostra incompatível com o direito internacional e ameaça a estabilidade política, econômica e social da região. O texto é referente à operação militar realizada pelos Estados Unidos no último sábado, ação que resultou a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo todo esse trecho aqui da nota, menciona a apropriação externa de recursos naturais, é uma referência direta à ideia de Trump de assumir o controle dos enormes reservas de petróleo da Venezuela e recrutar empresas americanas para investir bilhões de dólares na revitalização da indústria petrolífera devastada pelo país. No comunicado, os países defendem uma solução pacífica para a situação da Venezuela por meio do diálogo e sem ingerência externa. A nota foi divulgada pelo Itamaraty e também pelos governos da Colômbia e ainda faz um apelo para que a ONU, a Organização das Nações Unidas, faça uso de seus ofícios para contribuir numa desescalada de tensões na região. Então a gente já vê aí que já existe posicionamento, né, de diversos países da América Latina, além da Espanha também, que se posiciona juntamente nesta nota aí, com relação à última declaração ontem no pronunciamento de Donald Trump, que diz aí que por um período deve começar aí com as empresas americanas fazer a administração do petróleo da Venezuela. Mas como o Rico destacou aqui, a gente sabe que a vice-presidente, a Delcy, já assumiu o comando da Venezuela e ela já fez também um pronunciamento. Vamos acompanhar. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos. Es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Tá aí então o pronunciamento já então da presidente, ainda que interina, mas é a presidenta da Venezuela. Oficial. E vale lembrar que toda a composição política da Venezuela continua. Durante a entrevista que nós estávamos com o professor Eduardo, passou ali uma lista de todos os componentes, ainda que os Estados Unidos procurem, eles continuam lá. Não mudou nada. Entendeu? Então, o líder da Câmara, o chefe de Estado, todos eles estão lá. Generais, comandantes. Então, a ordem política continua na região venezuelana, eles vão fazer os ajustes e agora vale imaginar o que vai acontecer. Inclusive, até onde vai essa interferência. Inclusive, quem vendeu a cabeça do Maduro também está lá. Deve estar lá. Deve estar Deve no meio, tá lá. quietinho. Agora é importante destacar fica. que o secretário de Estado do governo americano, Marco Rubio, também fez uma declaração na manhã deste domingo, dizendo que o presidente Trump não descarta o envio de tropas terrestres à Venezuela. O secretário afirma que o foco principal é a influência sobre o petróleo no país. Ele disse ainda na manhã deste domingo que o presidente Donald Trump não quer descartar publicamente a ocupação da Venezuela pelos Estados Unidos, por isso há sim a chance de envio de tropas para o país, e na declaração que foi feita na administração norte-americana, ter capturado o ditador da Venezuela e declarado que vai governar o país por enquanto. Ele não descarta publicamente opções disponíveis para os Estados Unidos, como as tropas terrestres que podem ser enviadas, e além disso estamos vendo agora uma quarentena do petróleo, segundo Marco Rubio, abre aspas. O que estamos vendo agora é uma quarentena do petróleo, que nos permite exercer uma enorme influência sobre o que vai acontecer a seguir, disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A gente sabe que realmente ele é um cubano, né, que é secretário de Estado dos Estados Unidos e tem total ali troca, né, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então esse foi o pronunciamento dele desta manhã. O presidente Donald Trump, que estava na Flórida durante esse pronunciamento, mas já seguiu para Washington. Então a gente sabe que a partir de amanhã muito mais vai acontecer. Essas negociações continuam nos bastidores e existe essa possibilidade de tropas americanas sim seguirem em direção à Venezuela. E aí é o que a gente realmente não gostaria que acontecesse, porque essa captura do Maduro foi uma captura tão estratégica, foi tão pensada estrategicamente, sim, por muitos meses, mas que não teve vítimas, né? A gente não teve vítimas fatais durante essa captura. E a gente espera que continue assim, que isso tudo seja negociado realmente no campo aí das ideias, e não que a população que já vem sofrendo aí por anos de ditadura sofra ainda mais com toda essa intervenção. E as nações já estão se reunindo para discutir esse assunto. O nosso ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, que estava de férias, ele voltou e assumiu e já fez aí uma reunião com a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A gente sabe também que o Macron, presidente da França, já se declarou totalmente contrário à ação. A Rússia, a gente sabe que é contra, a China é contra, quer dizer, a Espanha também se declarou contra a atitude. Então, daqui a pouco, na semana que vem, nós vamos ter essa repercussão de todos os países e uma pressão muito grande em cima dos Estados Unidos sobre essa ação. E aí fica o povo venezuelano é quem vai pagar essa conta, porque eles não têm produtos, não têm dinheiro, estão com uma infraestrutura totalmente defasada, não tem internet, problema nas estradas de infraestrutura, problema de água, de luz, enfim, eles não podem ficar largados agora, e eu acho que o objetivo principal aí é em relação à população, assim como foram vários depoimentos de vários venezuelanos. Muita coisa ainda vai acontecer, né, minha gente? Agora, Gil, olha só, eu falava, né, porque a declaração dos Estados Unidos é que essa captura do Maduro não aconteceu, não teve vítimas, posicionamento dos Estados Unidos.
Já posicionamento da Venezuela, o que eles dizem? Ao menos 40 pessoas foram mortas no ataque dos Estados Unidos na Venezuela, conforme informações oficiais do governo venezuelano. Então existe, como você bem colocou, são muitas informações e elas são contraditórias. Então a gente vê muitas vezes nas ruas na Venezuela ali o povo comemorando aí, como as imagens estão passando, falando em liberdade, falando muito com relação a essa questão da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas também a gente viu manifestações pedindo a soltura do presidente. Então a gente precisa esperar e acompanhar de perto o desenrolar dessa situação e os impactos, principalmente, com relação a essa ação dos Estados Unidos neste final de semana. Agora, o que você já havia citado durante a entrevista, que esse ataque à Venezuela dos Estados Unidos desafia a diplomacia de Lula neste ano eleitoral. Você já deu uma prévia do que isso pode significar, porque o Lula defende a soberania da Venezuela, mas também não pode se interpor ao governo Trump neste ano de eleição. Então vai ser muito delicado e internamente aqui no Brasil nós também vamos ter uma movimentação muito grande dos políticos que já estão se manifestando numa grande maioria, mas que eu acho que a partir de segunda-feira a gente começa a ter esses pontos mais isoladamente classificados. O governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, já falou, deixou claro a posição dele. Outros governadores já se manifestaram também, mas ao longo da semana nós vamos entender um pouco mais como fica, começando um ano eleitoral. Quer dizer, houve uma mudança radical nos planos daqueles que pensavam em começar a fazer a campanha já agora em janeiro. Agora eles vão ter que repaginar aí todo o seu roteiro em relação a isso, né, Fabi? Eu acredito que sim, além de repaginar ali todo o seu roteiro e essa questão do posicionamento que é necessário, né, Gil? Eu acho que agora é um momento que realmente se espera ali um posicionamento, mas cada um vai realmente ter essa cautela de que forma posicionar. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se posicionou, dizendo que São Paulo realmente está aberto aí para acolher os venezuelanos que chegam ao Brasil como refugiados, mas essa questão com relação à soberania, eu acredito que o governador Tarcísio ele foi muito mais enfático, né, em realmente defender essa ação dos Estados Unidos. Ele defendeu a ação dos Estados Unidos numa declaração que foi realmente contrária à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, cada um ali vai se posicionando. Ontem mesmo você deu também o posicionamento dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, também comemorando aí a captura de Nicolás Maduro. Então a gente sabe que a questão da direita tem realmente essa questão mais de aceitar e comemorar junto aí essa decisão de Donald Trump da captura de Nicolás Maduro, e a esquerda com esse posicionamento mais voltado com relação à soberania. Mas cada político aí vai ter que realmente criar sua estratégia, porque com certeza vai ter sim interferência nas urnas desse ano da eleição de 2026. Vale lembrar que o Trump já teve, num passado bem recente, uma interferência muito grande politicamente falando, quando ele criou diversas restrições financeiras contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em que o próprio Lula também foi extremamente contra. Enfim, existem essas manifestações, essas atitudes que ele já fez, continua fazendo, aumentando, estão quebrando aí um pouco a soberania dos países, coisa que o Lula deixou bem claro naquela ocasião e que agora ele volta a ressaltar. Uma coisa pode escrever que vai acontecer. Diga. Ele vai negociar o tarifaço por causa dessa invasão. Pode escrever que nós estamos falando de business, estamos falando de negócio. Claro. Não estamos falando de soberania claro. do povo venezuelano. Falando de negócio, ele olha hoje a América do Sul como um negócio. Eu vou precisar da América do Sul porque lá na Venezuela tem petróleo, eu preciso de petróleo. Então vou invadir a Venezuela e vou tomar o petróleo, ok? Vai precisar do apoio dos países que estão no entorno. Brasil, Peru, todos os países no entorno. Ele vai negociar a tarifa. Pode escrever. Escreve. Para conseguir apoio. Claro, vai ficar mansinho. Para conseguir apoio, ele vende a mãe. Bom, fato é que uma atitude dessa não é feita do dia para a noite. Isso é muito planejado, ao ponto de em 3 horas
eles conseguirem entrar lá e capturar o Maduro. Então isso já está sendo muito bem planejado, eles sabem, é muito estratégico cada passo que está sendo feito, e eu não acredito que isso tenha ficado ao relento agora daqui para frente. Existem planos, sim. 15 horas e 36 minutos, a gente continua aqui com a nossa edição especial. Mais alguma complementação, Rico? Eu acho que é isso, eu acho que a produção tem que preparar o programa de amanhã. Sim. Isso é extremamente importante. E temos o nosso dia a dia também. Exatamente. Vamos encerrar por hoje. Fabi, é isso mesmo. E a gente colocação? vem amanhã com... Tem só aqui a última colocação, que foi o filho do Maduro, que acabou de fazer também um pronunciamento. Nicolás Maduro Guerra, né, filho de Nicolás Maduro, ele diz o seguinte: ele denunciou a agressão imperialista e afirmou que o ex-presidente deixou assinado um decreto autorizando resistência armada, o que elevou o alerta internacional para o risco da escalada regional. Então essa foi a declaração do filho de Maduro diante de todo esse cenário aí, com a prisão dos pais que estão em Nova York, né? Os dois foram levados para os Estados Unidos, estão em Nova York, e amanhã acontece aí a primeira audiência de Nicolás Maduro e também da sua esposa Sila Flores. A gente sabe que isso vão ter vários desdobramentos. Amanhã também tem a reunião da ONU, tem a reunião com os países da América Latina. Então tudo isso realmente vai ter ali um novo desdobramento, um novo posicionamento, e com certeza com relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se vai ter realmente essa questão do envio de tropas americanas para a Venezuela. Então o desenrolar, ou seja, vocês que esperavam trabalhar pouco em 2026, preparem-se. Voltamos de viagem para um plantão especial. Fabi, muito obrigado, então. Amanhã a gente se encontra no download de primeira edição, ao longo da programação aqui da Guardiã. Depois encerramos com o download de segunda edição a partir das 17 horas. E claro, estaremos de plantão sempre aqui. Qualquer novidade, voltaremos aqui, cada qual do seu ponto, mas sempre trazendo informação. Obrigado, Fabi, por ter disponibilizado seu tempo nesse domingo, 15 horas e 40 minutos agora. Então nós estamos aqui de plantão. Obrigado, Fabi, e até amanhã. Até amanhã, bom resto de domingo para você, para o Rico, e quero agradecer aqui a nossa produção pelo empenho de todos, que realmente esse jornal extra, né, de domingo, edição extra de domingo, só foi possível porque a gente teve aí a colaboração de todos os profissionais e desse time incrível da Guardiã. Obrigado. Rico. Obrigado, Fabi. Fabi, vem logo. Fabi, tá fazendo falta aqui no estúdio. Não, amanhã cedo eu tô aí. Eu já tô em São Paulo. Amanhã cedo eu tô aí, é que eu tava com os vídeos aqui. Amanhã cedo você me paga o café, viu, Rico? Com certeza. O Luciano aqui, ó, da Rádio ABC, tá te mandando ver aqui, Luciano. Aparece aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Luciano tá aqui, ó, da Rádio ABC, ó. Tá te mandando um abraço aqui, ó. Tá bom? Olha aqui na câmera, aqui na câmera que você vai ver. Aqui, abaixa, ele é baixinho. Pronto, agora tá bem enquadrado. Amanhã ao vivo aí, espero todos. Até mais. Amanhã, tá bom. Rico, obrigado, até amanhã. Obrigado, então. Gil, obrigado a toda a produção. A partir das 7 da manhã, estamos aqui com o nosso dia, o cotidiano da Guardiã Notícia, com mais edições especiais que podem vir pelo dia a dia. É isso? Obrigado, isso. Fabi, obrigado, Gil, obrigado a toda a equipe, obrigado a todos, parabéns a todos. É vida que segue. Muito bem, e a você que nos acompanhou aqui pela Guardiã, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã, então, com o download da notícia primeira edição, com todos os nossos noticiários durante o dia, e fecharemos com o download segunda edição. Obrigado, equipe, por todo o empenho, e amanhã estaremos de volta. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560, ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.